ele jurou nunca contar, até o dia em que a verdade bateu à sua porta. Durante 20 anos, ele acordou todos os dias com o mesmo peso no peito. Um segredo guardado não em cofres nem em papéis, mas no silêncio, no olhar que desviava, nas respostas curtas, nos aniversários em que faltava alguém à mesa menos e ninguém perguntava por quê. Porque algumas verdades, quando vêm à tona, não apenas explicam o passado, elas destroem o presente. E a história que eu vou te contar hoje é sobre um homem que aprendeu da pior forma que o tempo não apaga. Segredos, ele apenas os adia. Ninguém desconfiava de nada. Olhando de fora, ele era o tipo de homem que parecia inteiro, um profissional dedicado, um pai presente, um marido atencioso, a família era estruturada, o sorriso era educado e a vida aparentemente era perfeitamente comum. Mas essa era apenas a fachada. Por dentro, havia um quarto trancado há 20 anos, uma parte da sua história que ele se esforçava para esquecer, mas que nunca o deixava em paz. Desde muito jovem, ele aprendeu que certas perguntas não devem ser feitas, que algumas histórias precisam ser interrompidas antes de chegarem ao fim, que o silêncio, por mais pesado que seja, às vezes parece mais seguro do que a verdade. E foi com essa crença que ele construiu sua vida. Ano após ano, ele criou os filhos, construiu rotinas, celebrou datas importantes, sempre evitando um nome específico, sempre mudando de assunto quando uma conversa se aproximava demais de um passado que ele queria enterrado. Ele sentia o coração acelerar toda vez que o telefone tocava fora de hora, um medo constante de que o fantasma que ele tentava evitar estivesse do outro lado da linha, porque no fundo, ele sabia, o segredo não estava morto, estava apenas adormecido, esperando o momento certo para acordar. Tudo começou 20 anos atrás, uma única decisão, tomada em uma noite errada, em um momento de fraqueza. Um erro que na hora parecia pequeno demais para destruir uma vida inteira, mas que era grande o suficiente para mudar o destino de várias pessoas. Naquela época, ele era jovem, confuso, dominado pelo medo, e quando a consequência de seus atos surgiu diante dele, ele fez o que muitos de nós faríamos em seu lugar: fugiu. Não foi por maldade, não foi por falta de sentimento, foi por pura e simples covardia. A pressão era grande demais, a responsabilidade parecia um peso impossível de carregar. Na sua cabeça, ele se convenceu de que o tempo resolveria tudo, que o silêncio apagaria as pegadas do passado. Ele acreditava, ou queria acreditar, que ninguém sentiria falta daquilo que nunca conheceu. Era uma mentira confortável, uma forma de justificar sua fuga e seguir em frente. Só que o tempo tem uma maneira cruel de nos ensinar suas lições. Ele não apaga verdades. Pelo contrário, ele as amadurece, as fortalece, até que elas se tornem impossíveis de ignorar. Aquele erro, que ele tentou esconder sob camadas de rotina e normalidade, continuou a crescer nas sombras, esperando. 2 décadas se passaram. 20 anos. O segredo deixou de ser algo que ele lembrava ocasionalmente para se tornar parte de quem ele era. Não era mais uma memória dolorosa, era a própria estrutura de sua existência silenciosa. O medo, a culpa, a ansiedade, tudo isso se fundiu à sua personalidade, moldando suas reações, suas escolhas, seus silêncios. Ele se tornou o homem que escondia algo mesmo quando não estava pensando ativamente no segredo. Até aquele dia. Era uma tarde comum, igual a tantas outras. Uma batida na porta, sem aviso, sem contexto, um som seco que quebrou a monotonia da casa. Ele abriu, talvez esperando o entregador ou um vizinho, mas do outro lado, não havia ninguém familiar. Havia uma pessoa que ele nunca imaginou ver novamente. Alguém que carregava no rosto traços inconfundíveis do passado que ele tentou apagar. O coração dele não disparou. Ele parou. As mãos começaram a tremer. E naquele instante, tudo o que ele havia enterrado tão fundo começou a gritar por ar, a lutar para vir à superfície. Porque a verdade, meu amigo, quando decide aparecer, não pede permissão. Ela arromba a porta. Sentados frente a frente na sala de estar, o silêncio falou primeiro. Um silêncio denso, carregado com 20 anos de perguntas não feitas e respostas não dadas. Não houve acusações, não houve gritos, não houve drama. Apenas um olhar que atravessava a alma e uma pergunta simples, mas tão poderosa, que desmontou cada tijolo do muro que ele construiu ao redor de si mesmo. Por que você nunca veio? Naquele instante, 20 anos desabaram sobre ele. Toda a narrativa que ele criou para si mesmo, de que estava protegendo sua família, de que o silêncio era um ato de amor, se desfez em pi. Ele percebeu que o segredo não protegeu ninguém. Pelo contrário, ele roubou histórias, criou vazios,
fabricou dores silenciosas que ninguém sabia nomear. Cada desculpa que ele ensaiou em sua mente por 2 décadas perdeu o sentido. Cada justificativa soou pequena, patética, diante do tamanho do estrago que sua ausência causou. A verdade estava ali, nua e crua, no rosto à sua frente. E pela primeira vez em 20 anos, sem ter mais para onde fugir, ele contou tudo. A verdade, com toda a sua dor e toda a sua vergonha. A revelação não veio de forma suave. Ela nunca vem. A verdade, quando é libertada depois de tanto tempo, é como uma represa que se rompe. Houve choro, um choro profundo, de mágoa e de perda. Houve raiva, a raiva de uma vida inteira de perguntas sem resposta, de um vazio que finalmente tinha um nome. E depois, houve mais silêncio. Um silêncio diferente, não mais de segredos, mas de processamento. A dor era real, palpável, porque verdades escondidas não desaparecem com o tempo. Elas apenas acumulam juros emocionais. E a conta, uma hora chega. Mas então, em meio à dor e ao caos emocional, algo completamente inesperado aconteceu. Depois que as lágrimas secaram e a raiva se acalmou, veio o alívio. Um alívio profundo, quase físico. Não porque tudo estava magicamente resolvido, longe disso, mas porque finalmente ninguém mais precisava fingir. O peso de 20 anos saiu das costas daquele homem. O ar, que parecia rarefeito por tanto tempo, voltou a encher seus pulmões. E mesmo entre as ruínas do que ele achava que era uma vida perfeita, uma certeza surgiu, clara como o dia. O silêncio pode até proteger por um tempo, mas é a verdade, e somente a verdade, que liberta para sempre. Ele entendeu, tarde demais, que não existe segredo sem consequência, que toda verdade que enterramos cobra seu preço, seja na forma de ansiedade, de medo, de distância emocional ou de um arrependimento que nos consome por dentro. Aqueles 20 anos de silêncio não apagaram o erro que ele cometeu, apenas adiaram o inevitável encontro com ele, tornando o impacto ainda mais devastador. E se existe uma lição poderosa que essa história nos ensina, é esta. A verdade pode machucar, sim. Ela pode destruir as versões falsas da realidade que construímos para nos sentirmos seguros. Ela pode mudar tudo o que conhecemos. Mas viver uma mentira, carregar o peso de um segredo dia após dia, isso custa muito, muito mais caro. Custa a nossa paz. Talvez você esteja ouvindo essa história agora e pensando, isso nunca aconteceria comigo. Ou talvez, só talvez, você também esteja guardando algo que ninguém sabe. Um erro do passado, uma palavra não dita, uma escolha da qual se arrepende. Lembre-se desta história. Verdades não desaparecem. Elas apenas esperam o momento certo para se manifestar. E quando elas finalmente batem à sua porta, elas sempre entram. A questão não é se a verdade virá à tona, mas quando. Se você acredita que Abzardador, a verdade sempre liberta. Comente verdade aqui embaixo. E compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvir essa mensagem hoje. Porque algumas histórias não são contadas apenas para serem assistidas. São contadas para nos despertar. Obrigado por assistir e até a próxima.